Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos e exaltamos a Deus por essa oportunidade que Deus ele nos concede quando aqui estamos para juntos falarmos das grandezas de Deus. Que Deus continue ajudando e abençoando a cada um dos nossos irmãos, a você que tem sempre nos acompanhado pela rede social, que as bênçãos de Deus continuem pairadas sobre a vossa vida. Eu quero aqui compartilhar com os amados irmãos, estamos aqui na central já fazendo atendimento aos irmãos, e eu quero ler aqui no Inário dos Salmos, de número 3, Inário do Salmo número 3, diz assim a palavra de Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém, amados? Amados, nós estamos aqui diante de um salmo maravilhoso, essa melodia em que o salmista Davi, ele entoa ao Senhor. Sabemos que o Inário dos Salmos, existe vários compositores, é uma coletânea maravilhosa de hinos, de Salomão, de Asaf, Emã, Jedutum, Moisés, Israel, mas a maior parte é o salmista Davi quem cantou essas melodias. E o que nos chama a atenção, sempre quando nós vimos ouvimos uma melodia no Inário dos Salmos, você vai ver em que o compositor está passando por algum momento. Seja momento de alegria, ou seja uma catástrofe nacional, ou uma decepção, ou mesmo uma confissão de pecado, enfim, observamos em que é um momento em que o compositor ele está atravessando. E o que nos chama a atenção aqui, que Davi, em meio às adversidades da vida, Davi confia em Deus em plena adversidade. O que nos chama a atenção, se os irmãos observarem aqui e for buscar aqui nesse contexto, os irmãos vão ver em que Davi estava se retirando para não pelejar contra o seu filho Absalão. Essa mensagem nós ministramos ontem aqui na central. Davi estava se retirando para não pelejar contra o seu filho Absalão. Absalão que levantou exatamente o exército e agora vai de encontro ao seu pai. O que nos chama a atenção é que Davi, ele passa para os leitores, ou para aqueles que estavam ouvindo a sua melodia, é a sua confiança em Deus. Veja como é que Davi inicia aqui esse louvor. Lembrando que a principal causa aqui, quando ele diz que os inimigos têm se aumentado de todos os lados, foi quando Absalão manda chamar Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era conselheiro de Davi. E nos mostra a palavra de Deus que Aitofel também era avô de Betseba. E segundo a Bíblia Sagrada vai nos revelar, é que quando Davi ele cai com Betseba, os irmãos vão ver que Aitofel ele fica muito indignado com aquela ação de Davi. O que nos chama a atenção é que Aitofel vai para o lado de Absalão.
e ele indo para o lado de Absalão, observamos que Davi ele chega a fazer uma oração dizendo: Deus, livra-nos do conselho de Aitofel, porque ele era um bom conselheiro. O que nos chama a atenção é que Davi agora vê que os seus aliados vai seguindo exatamente o conspirador, que é Absalão, e a Bíblia Sagrada nos diz que Davi ele canta essa melodia mostrando a sua confiança em Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Verdade é, amados, que na trajetória da vida, sempre surge diante do justo, do cristão, do ser humano, da pessoa, os adversários. E é aí, amados, quando surgem os adversários, que nós precisamos recorrer ao nosso Deus. Lembrando que as tempestades, ela vem, as adversidades, ela vem, as oposições, ela vem, saiba que é para nos alavancar, que é para nos erguer, é para nos apresentar. Por quê? Porque nós observamos, já diz o escritor Watchman, ele fala em seu livreto, falando sobre o poder da pressão. Você vai ver o Watchman dizendo que quanto mais pressão que o cristão ele sofre, ele corre para a presença de Deus. E Davi, ele confessa isso. Os adversários têm aumentado, têm multiplicado os adversários, são numerosos. Ele fala que até Aitofel está seguindo o seu filho. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Veja como Davi, ele fala na melodia o que os adversários ele falam. Ora, a saída de Davi da cidade do rei, a saída de Davi de Jerusalém, você vai ver que todo mundo dizia que Deus não estava com Davi. Você está lembrado exatamente de Jó, quando Jó caiu naquela tentação, quando Satanás tomou tudo de Jó, você vai ver que o primeiro a falar é Bildade, e ele começa a acusar Jó, dizendo: isso é jactância, confessa o teu pecado. Geralmente é assim, quando estamos passando por alguma aflição, quando Deus está nos moldando, quando estamos sendo lapidados por Deus, vai ter pessoas que vai estar intercedendo conosco, mas a maioria está nos acusando. Deus não está com ele está em pecado, isso aí Deus não vai permitir para o justo. Verdade é, amados, que Davi, ele começa a dizer o que os adversários eles estão falando. Quando Davi ele se retira para não pelejar contra o seu filho Absalão, e tem mais o Simeia, ele começa a jogar pedra em Davi e amaldiçoar Davi com todas as palavras de maldição. As palavras de Simeia foi tão forte que um dos valentes de Davi disse: rei meu senhor, permita-me que eu passe a espada no seu pescoço e separe a sua cabeça do seu corpo. E Davi ele diz: não faça isso. Quem sabe Deus, ouvindo Simeia, transforme essas maldições em bênção para mim. Aleluia, glória a Deus. Davi, ele mostra a sua confiança e a sua dependência de Deus. Veja o que é que ele diz aqui: são muitos os que dizem de mim, não há salvação de Deus para ele. Quem sabe, meu prezado irmão, meu prezado amigo, quem sabe você esteja passando por uma adversidade tão grande, em que alguém chega a dizer que não há mais jeito para você, não há mais solução para este problema. E eu venho com a palavra de Deus nessa manhã, para dizendo a você: há jeito, confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos para o verso 3. Veja que em meio às adversidades, em meio àquela calamidade, Davi ele se volta para Deus e diz: porém tu, Senhor,
és o meu escudo. Amados, eu não sei se nesse momento que nós estamos passando, momento de assombro, momento de desespero, momento em que muitos tiram proveito da situação, eu não sei se você tem dito para Deus que Deus ele é o teu escudo. O escudo é proteção. O escudo traz segurança. O escudo traz a esperança de uma proteção contra o teu adversário. Que nesta manhã você possa recorrer para Deus e dizer: Deus, tu és o meu escudo. Glória a Deus. Ele continua dizendo: és a minha glória. E muitos que querem ver-me de cabeça baixa, prostrado diante do problema e diante desta situação, tu ergue a minha cabeça. Aleluia. Meu prezado irmão, não tem coisa melhor do que o cristão ou do que o ser humano andar de cabeça erguida. Quem anda de cabeça erguida está dizendo: eu sou vitorioso. Quem anda de cabeça erguida está dizendo: eu estou limpo na praça. Quem anda de cabeça erguida está dizendo: eu sou mais do que vencedor. As adversidades vêm, as aflições vêm, a angústia cai sobre nós, mas Deus ergue a nossa cabeça e diz: olha, não temas, que eu estou contigo. O salmista, ele continua dizendo: com a minha voz clamo ao Senhor. Eu não vou pedir a A nem pedir a B. Eu não vou clamar a pessoas que nada podem fazer por mim, mas eu vou clamar ao Senhor com a minha voz. E eu tenho a certeza que Deus, do seu santo monte, Ele vai me responder. Aleluia. Está lembrado do patriarca Jó? Ele diz: pese-me Deus em balança fiel, e verá Deus a minha integridade, a minha sinceridade. O salmista Davi, em meio às pressões, filhos expulsando ele, o seu filho expulsando ele do seu reinado, usurpando o seu trono, ele chega, os seus amigos e conselheiros partindo para o outro lado, ele diz: eu vou me deitar, eu vou dormir tranquilo. Isso é confiança, irmãos. Isso é confiança. Quem confia, descansa. A linguagem portuguesa no dicionário Aurélio diz assim: confiança é descansar em. Descansar em quem? Em Deus. Eu não sei, no meio dessa pandemia, que você tem recebido, tem sido bombardeado com tanta mensagem negativa e te deixa aprisionado dentro da tua casa. Eu quero te dizer uma coisa: pela palavra de Deus, descanse em paz. Tenha confiança em Deus. Descanse em Deus. Busque o abrigo em Deus. Aleluia. Ele diz: olha, deito-me e pego no sono. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que este temor que está te deixando aprisionado seja repreendido agora, em o nome de Jesus. Deixa-me te dizer uma coisa. Tem gente que diz: o inimigo é invisível. Eu concordo. Mas o nosso Deus, ele é especialista em derrubar, em derrotar inimigo invisível, porque a nossa batalha é espiritual. Veja o que é que ele diz: ele deita e pego no sono, porque Deus, ele me sustenta. Escuta só outro ponto aqui importante: não tenho medo de milhares do povo. Coisa interessante. Davi, batendo em retirada para não pelejar contra o seu filho, ele diz: eu não estou com medo. Porque o medo neutraliza a nossa reação. O medo bloqueia a nossa fé. O medo nos deixa, permita-me usar essa palavra forte, enjaulado. O medo nos paralisa.
O medo nos faz prostrar diante das adversidades. O medo nos faz correr diante o nosso inimigo. O medo neutraliza os nossos nervos. Já disse um certo escritor: eu tenho medo de ter medo. Nós não podemos ficar com medo diante do adversário, diante das adversidades. Veja, o salmista Davi, aos olhos humanos, ele estava exatamente acovardado e correndo do seu filho, mas ele diz: eu não tenho medo. A confiança em Deus nos faz descansar nele. Veja o que é que o medo faz. A Bíblia Sagrada nos diz que o medo leva à incredulidade, à ansiedade, à depressão. E isso é falta de confiança em Deus. Nos diz a palavra de Deus que quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram ao túmulo, viram o túmulo vazio, voltaram, encontraram Pedro e o discípulo amado, e a mensagem foi essa: levaram o corpo de Jesus, ou roubaram, ou tiraram o corpo de Jesus. Nos mostra a palavra de Deus que os discípulos foram, viram e creram. E quê? Na mensagem negativa. Eu quero te dizer uma coisa: essas mensagens que estão lhe deixando com medo, repreenda no nome de Jesus, neutralize no nome de Jesus, porque a nossa confiança está no Senhor. Veja o que ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu não vou ter medo, porque maior é o que está conosco. Diz um texto na palavra de Deus que o braço de Faraó é braço de carne, quebra. Conosco está o braço de Deus. Descansa no Senhor. Ele diz mais: levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Olha lá o que é que Deus faz. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E que é isso, pastor? Jeová dá soco, meu santo. Jeová dá soco, Jeová dá tapa, Jeová, para defender o seu povo. Jeová, viu? Ele mata, fere e faz viver. Ou você tem dúvida disso? Quem se levanta contra o povo de Deus é dois trabalhos. Se levanta para cair. E se não se arrepender, morre. É isso que a palavra de Deus diz. E pela autoridade da palavra, nós falamos isso. É o que a Bíblia Sagrada diz. Eu não estou amaldiçoando a ninguém. Eu estou dizendo que a Bíblia diz. Olha lá. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Começa a olhar na tua história, na tua trajetória, quantas pessoas não ficaram prostrados porque queriam ver a tua derrota, porque trabalharam contra você. Todos aqueles que se levantaram contra Israel ficaram prostrados. Faraó se prostrou e pereceu. Nabucodonosor se prostrou e pereceu. Os Medo e Persa se prostraram e perderam o seu império. O Império Romano, que lutou contra a igreja, hoje já não existe mais. E todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus vai ser reduzido a nada, em o nome de Jesus. Veja o que é que diz mais a palavra de Deus. Pois feres aos queixos todos os meus inimigos. Olha, e os ímpios, no soco que Deus dá, ele quebra os dentes. É a palavra de Deus que nos fala. Foi o salmista Davi quem está falando. O soco, ele quebra os dentes. Aí não quebra o dente, vai acarretar uma série de problemas. Ele encerra dizendo: do Senhor é a salvação,
e sobre o teu povo está as bênçãos de Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus para nós nesta manhã é essa: descanse no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Descansa, pois, no Senhor. Aleluia. Que Deus continue nos ajudando. Medita mais nesse salmo. Salmo 3. Davi em plena adversidade, os inimigos se levantando, pessoas que eram da situação, virando oposição. Davi diz: eu confio no Senhor. Deixa-me fazer uma oração com você. Está conosco aqui o nosso querido pastor Simeão. E eu vou pedir a Simeão: vem cá, Simeão, vamos fazer a oração, abençoar aqui os irmãos. Tem vários irmãos aqui ligadinhos conosco. E nesta manhã queremos avisar os amados irmãos que terça-feira nós voltaremos à nossa live no nosso templo central, no culto de doutrina, tá bom? Essa semana que passou e domingo nós não transmitimos, mas se Deus assim permitir, na próxima terça-feira amanhã, estaremos transmitindo para a glória de Deus, falando em Romanos capítulo 12, verso 2. Pastor Simeão. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor, após essa bela mensagem transmitida pelo nosso benigno reverendíssimo pastor presidente. Queremos aqui agradecer aos irmãos que estão nos assistindo e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em Cristo Jesus. Que tenha um dia cheio de graça, cheio de bênção, debaixo das mãos poderosas do Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Pastor Simeão, se você estiver em casa e quiser dobrar os seus joelhos, faça isso. Se você não puder dobrar o seu joelho, decline a tua cabeça. É só uma forma corpórea de se humilhar diante de Deus, mas que o teu coração também possa acompanhar esse teu gesto de humildade. Amantíssimo Deus, glorioso Pai que estás nos céus, no nome poderoso de Jesus, nós queremos te pedir uma bênção especial na vida de cada um dos teus filhos, que neste exato momento, Senhor, estão sendo tocados pelo poderoso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela poderosa palavra ministrada nesta manhã. Que o Senhor Todo-Poderoso faça com que o Salmo 3 seja uma realidade na vida daqueles que ouviram nesta manhã. Que cada um dos irmãos descanse, ó Pai bendito, nas tuas mãos poderosas, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, dia após dia, noite após noite, que neste exato momento, aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão afadigados, possam rejuvenescer as suas forças, que as suas forças possam se revigorar e que eles possam ter um dia de paz, um dia de alegria, um dia de prosperidade em ti, Senhor. São estas bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. Tenha um excelente dia, uma excelente segunda-feira. E amanhã estaremos no nosso culto, na nossa doutrina, aqui no Templo Central, na Rua da Soledade, número 316. Não deixe que as adversidades roube a tua fé, mas descansa em Deus, confia nele e o demais ele fará. Paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.